aí, hoje é dia de falar do mágico, do incrível, do misterioso, do esotérico, do... que mais? Transcendente. Transcendente, sweet spot. Como é que a gente traduziria o sweet spot para o português? Seria um... O ponto 2 é ridículo. Cara, é o ponto certo, né, cara? Deixar na medida o ampli. Exatamente. Que, na verdade, varia muito de... É uma questão que varia muito de gosto e de situações das bandas, do repertório que você está tocando. Mas é o ponto que o ampli está dando tudo que pode dar com versatilidade. Eu acho que a galera sempre associa isso ao... Eu vi esse termo muito antigamente nos fóruns gringos, o pessoal falava breaking point. Aham. A galera gosta muito de deixar o ampli nesse break point. Então virou um ponto que todo mundo gosta, que é o ponto que você tá tocando, tá clean, mas você desce a mão e ele satura. Aham. Serve para todos os estilos? Não. Não. Às vezes, a Metallica, por exemplo, o clean é clean, o drive é drive e o solo é solo. São muito diferentes. Agora, a galera de blues rock, a galera de blues, a galera até de country, que apesar de ser muito country clean, muito, mas tem tem uma sujeirinha. Porque o grande lance do valvulado é que a transição do clean pro drive tem um lugarzinho de mágico. Eu acho que é isso que muitos guitarristas buscam. Exatamente. E eu acho que, assim, também é um conceito, né, que enquanto ideia... pode ser utilizado não só em amp, mas também nos pedais. Sim. Né? Você pode substituir isso com pedal, você pode... Tem muito pedal que tem essa característica, que você... O que eu acho legal é o seguinte, o pessoal fala muito de pedal dinâmico, ampli dinâmico. Eu acho legal, não serve para todos os estilos, mas eu acho que é uma coisa muito bacana para a guitarra elétrica, é esse ponto onde você consegue alterar o timbre só com a força da mão. Aham. Não, a gente não tá nem falando de mexer no knob de volume, também. Sim, também é um Mas a recurso. questão de você, né, a gente tava tocando os acordes. Eu acho isso muito maneiro. Você sai de um tipo de timbre para outro e você com o mesmo, você não tá mexendo em volume, não tá mexendo em nada. É o mesmo som que eu estaria tocando. O ajuste do ampli, eu não liguei os pedais. O delay ficou ligado o tempo todo. Isso também é importante. Alguns amps tem um ponto onde você pode deixar os efeitos ligados, que não embola. Eu acho que achar esse ponto no seu setup é muito maneiro. Sim. Porque você ganha uma ferramenta de expressão, né, que você vai ter. Você vai poder alterar. E muita gente não gosta disso. Eu não gosto de sapatear. A galera vê, não, eu gosto sempre de pedal e tal. Mas, na verdade, eu não gosto de sapatear. Eu não ligo um pedal para aquela parte da música e fica ali. Eu gosto de dar a nuance vir da mão. Que é uma coisa que o violão tem, né, cara? O violão, se você não souber controlar na mão, você não é um bom violonista. A guitarra dá pra enganar. Só que quando você aprende a tirar e você explora esse lado de sacar as nuances dos timbres, é muito legal. A guitarra ganha uma profundidade, né? Caras como John Mayer são mestres em fazer isso. O Hendrix já faz isso lá atrás. O David Gilmour é outro mestre. Jimmy Page também. O Jimmy Page fala sobre luz e sombra, sobre contrastes, né? E aí ele abaixa o volume de um captador, deixa o outro alto e troca no meio da música. Esse tipo de coisa é muito maneiro, cara. Só que dependendo de como você ajusta os pedais e o ampli, não vai rolar, né? Você tem que ter um ampli respondendo ao que você está fazendo na guitarra. E cada guitarra se propõe a algumas coisas, mas ele é bem diferente, com os seus volumes independentes, é diferente de uma tele, onde eu só tenho volume para os dois captadores. Mas você sempre consegue fazer uns efeitos bacanas, alterando. E assim, às vezes é coisa da mesma intensidade. É uma diferença. Alguns amplos você vai ter vão achatar essa diferença, vai ficar menos audível. E alguns amplis vão valorizar isso mais, algumas guitarras vão valorizar mais. Mas, enfim... eu tendo a achar, né, aí meu gosto pessoal, né, que as guitarras com single coil, elas tendem a ser mais dinâmicas. Né? Sim, mesma impressão que eu tenho. Uma vez eu vi uma entrevista do Gilmour que o Gilmour falava que gostava de tocar com Strato porque você pega centenas de guitarristas
que tocam com extrato e nenhum deles soa igual, porque a guitarra, ela transparece muito da expressão do músico. Faz sentido. Né? E eu tenho essa percepção também, assim, não necessariamente com extrato, mas com guitarra com single coil, né? Eu acho que a compressão que o humbucker traz, ela já leva a coisa para um outro lugar, assim, né? Eu acho que claro que você tem humbuckers que são hiperdinâmicos e tal, muito legais. Eu acho que e tem muito a ver. Muita gente, eu cresci ouvindo isso, e é legal a gente frisar. Tem humbucker de saída muito alta, que comprime o som, vai lá, humbuckers cerâmicos que comprimem pra caramba, são feitos para um som pesado e agressivo. Mas você pega um PAF bem tradicional, vai ter saída bem baixa. Bem baixa. E aí já começa a fazer diferença. O Jeff Beck fala muito esse negócio, que a extrato tem a verdadeira extensão da voz humana, não sei o quê. Mas eu prefiro o som de Jeff Beck de Les Paul. Pra falar a verdade, eu prefiro o som dele com Les Paul. E acho muito pessoal, muito vocal também. Mas eu acho que realmente não é uma crítica ao alto ganho. Mas quando você começa a colocar mais ganho, você vai diminuindo a influência dessa questão do time. Óbvio que vai ter alguns caras que vão colocar tudo isso a perder, como o Gary Moore, que tem muito ganho e tem muita expressão. Verdade. Então, assim, é possível. Só que mas eu acho que ele usava uma Les Paul antigona, né? Isso, usava uma 59, eu acho. Uma 59. Do Peter Green, não é ele que tinha do Peter Green? Acho que sim. Então, que hoje tá com Kirk Hammett. Não sei. Acho que o Kirk Hammett comprou essa guitarra. Que é uma guitarra bem clássica na mitologia, né? Mas... Então tem a distorção do ampli, que, se não me engano, era o Soldano na época do auge do... Né? E tem muito ganho, mas a guitarra tem uma saída um pouco mais baixa. Eu acho que tem aí uma formulazinha. É ruim falar de fórmula, mas é algumas coisas que você vem repetindo, acontecendo, então é legal você se orientar por ela. Exatamente, cara. Eu acho que, por exemplo, no sentido de... Quando a gente usa o ampli valvulado, né, que é um organismo mais vivo, assim, mais responsivo, né? E normalmente os amplos valvulados de ganho baixo, né? Não vou entrar aqui na seara da onda mais moderna, rectifier para frente, sim. Porque são circuitos muito diferentes onde o pré influencia muito mais no timbre do que o power, né? Os amplos valvulados mais antigos, mais retrô, década de 70 e tal, eles são os amplis que o power influencia muito, né? A seção de potência influencia muito. Eu tenho a impressão, e assim, eu amo o Vox. O Vox especificamente é legal porque e esse modelo que eu tenho aqui também tem essa característica que ele trabalha um pouco no limite. As válvulas estão dando máximo, tá quente, o falante tem uma pouca potência. Normalmente você vai ver um ampli de 50 watts, você vai ter 100 watts a potência no falante. O Vox trabalha com a potência nominal igual do falante do ampli. Então esse é um falante de 15 watts, um falante de 15 watts. E ele trabalha com com power, a inversora, entendeu? Tudo tá trabalhando ali. Eu tava tentando lembrar aqui a outra válvula que tem inversora, tem retificadora. Tá todo mundo trabalhando no seu limite e o falante tá no limite, então você tem um organismo vivo trabalhando ali junto, que não é bom para muita coisa. Eu vou mostrar isso depois, colocar ele bem alto. Ele começa ele meio que ele comprime. Esfarela, ele comprime sobre si mesmo. O som comprime sobre si mesmo. É tipo uma supernova, uma Ana Branca, que diminui assim. Tô falando de física cósmica, mas enfim. Mas a questão de como você consegue manter o ampli sob controle, que os modernos vão ter isso sob controle. Você vai colocar muito ganho, muito volume, ele vai se manter sob controle. Isso é uma coisa positiva para alguns estilos. Mas a graça desse trem quase descarrilhando, eu acho muito maneiro. E o Vox tem isso. Exatamente. Ele vai comer válvula pra caramba. Isso é um fato, mas e a chance de estourar um falante existe. E tem... Eu acho que no Onico Blue você tá mais seguro, né? Porque os AC15, AC30 de Greenback devem ter muito mais esse risco, né? Não, o Onico Blue fala menos que o Greenback. Ele tem o que acontece é o seguinte, você tem que olhar o falante, ele pode parecer mais alto, mas a questão é que ele aguenta tantos watts de potência. E o Celestion Blue, ele parece muito alto por causa das frequências que ele dá. Então ele tem um volume percebido muito grande. Entendi. Mas ele é 15 watts. O Greenback de hoje em dia é 25 watts. Entendi. Agora você pega, por exemplo, o negócio falando sobre o Greenback. O Greenback fala muito menos que o Vintage 30. E tem a história do Steve Vai gravando o disco do Dave Lee Roth, o Rhythm Smile, e eles estavam tendo dificuldade de timbrar e tal, aí pegam plexes modificados, né, que o Steven Stevens empresta pro cara, e eles só chegam no som que eles querem quando eles colocam uma 4 de 12 com Greenback antigão. Só que ele falou que ele arrebentou ao longo da gravação umas 4 caixas de Greenback. Ele falou que sempre queimava um. Aí tinha que tocar um, aí queimava outro, tinha que tocar. Aí daqui a pouco, troca todos e coloca.
porque ele estava trabalhando com ampli alto, com pré-alto, tinha mod no pré para ter um pré-amp, né, para ter aquela distorção mais forte, e ainda colocava boost na hora do solo. Caraca. Cara, era muito watts, o screenback de 25 para um ampli de 100, que estava dando mais de 100 no pico. Né? No pico ampli, assim. A potência nominal, na verdade, ele na média ali. Isso. Mas ele vai dar mais no pico. Quando você desce a mão e coloca ele no máximo, tem algumas frequências que ele dá mais do que aquela... Sim. E aí o falante não aguenta. O treble booster deve ser um grande candidato a destruir um falante. Destruir falante, com certeza. Porque ele vai levar muito acima. Agora, a galera gosta desse som. Van Halen estourava muito falante. O Dick Dale arrebentava falante. E ele tinha um Bandmaster desse daí funcionando, um Dual Showman, acho que é o amplo que ele usou, com uma 4 de 12 JBL, cara. Sei. Que, tipo, deve ser 100 watts cada falante, eu não sei. Era muito forte. E ele estourava, porque ele tocava muito alto, muita pressão. Só que a galera parece gostar desse limite que o falante tá saturando. O pessoal fala, o falante quebrado é feio. Na hora você percebe. É uma saturação feia, é uma clipagem meio estranha. Mas o falante trabalhando no limite dá uma compressão muito bonita. Especialmente o Gianico, ao Nico, né? Enfim. Eu tenho essa... Na verdade, você citou vários pontos do setup, né, em que você pode trabalhar com essa dinâmica, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente pensa em achar o sweet spot do ampli é pensar se aonde você encontra o ganho do amplificador, se você consegue tocar limpo, se tocar mais leve e distorcer o ampli, ou pelo menos crunchar o ampli, né? Tipo, botar ele nesse limite da distorção, seja no pré ou seja pelo falante, quando você toca mais forte, né? Então, por exemplo, aqui a gente já deixou os amplis meio setados para isso, né? Mas a gente consegue ver muito fácil que aqui os volumes estão todos abertos, né? E aí você consegue tocar leve e, ó... Não é limpo, né? Mas é aí, o limpo de guitarrista. É o limpo de guitarrista, Aí o cara que, toca jazz, o cara vai falar, já tá meio distorcido isso aí e tal. Mas é uma coisa que, funciona como som limpo, né? E quando você começa a descer a mão, o ganho vem, né? Isso é muito bom. Detalhe, a galera fala muito, ampli vintage, esse é um amplo moderno. Esse é um amplo moderno, é um ampli de 2019, 18. Tem Master Volume, tem Loop. Tem todo... Então, assim, não é uma questão de ter que ser um ampli antigo ou um ampli reedição. Cara, isso daí é de ampli e tem que testar. Não tem a ver com a marca, são os modelos de ampli. Alguns têm mais isso, outros não têm essa transição tão leve. Inclusive, é um teste que eu faço quando eu vou testar um ampli. Eu tenho que ver se ele tem essa transição bonita. Porque eu toco nessa região que você toca aí. Eu acho muito maneiro. E aí, a gente normalmente tem gravado aqui os programas, eu tenho usado o Marshall, né? Sim. E hoje eu tô usando aqui o Vox, porque o sweet spot do Marshall é muito alto. Na sala que ele está, é muito alto. Então, assim, E na realidade da gente... onde é que você toca? Sabe? Qual é o tamanho do lugar? Tem lugar que eu levo o Vox e ele é alto demais. Até porque ele tem um volume muito percebido muito alto, né? Mas isso daí não significa que tem que ser um ampli pequeno, nem que tem que ser combo. Depende do que você toca. Se você toca numa banda de metal, esse sweet spot, que metalzão moderno, não precisa dessa transição. Não precisa. A galera normalmente tem um limpo mais definido, como a gente falou. Mas alguns, o Mastodon usa um pouco disso. Usa. O Brent Hinds costuma deixar ali, eu acho que ao vivo ele usa, acho Friedman. O Friedman é o outro guitarrista. É o Bill, o Bill. O Brent usava os dois... O JMP. JMP, o Mark II, né?
Lead Mark II e o Diesel VH4. O Diesel já é modernaço. Mas o JMP já consegue. Mas eles tocam em lugares grandes. Sim. E é alto. Uhum. Porque uma coisa que a galera fala também é que volume é um negócio muito relativo, né, cara? A galera fala, isso é muito alto. Quem tá cantando? Entendeu? Que tipo de som vocês estão fazendo? Tem som que só... Cara, é alto. O Dinosaur Jr., o Boris. Conhece Boris? A banda japonesa? Só de nome. Bicho, é muito louco. Mas eu descobri o Boris porque eu vi uma propaganda, acho que é a propaganda da Orange, e é uma guitarrista, né? Esqueci o nome dela agora. Nome japonês difícil de guardar. Wata, alguma coisa Wata. Super gente boa. E tem um timbre irado de guitarra. E ela toca com muitos fuzzes, um em cima do outro. E ela fez uma apresentação sozinha, solo, numa livraria, em Tóquio. Com 3 stacks, full da Orange. Caraca! E ela chegou lá e pá! E, cara, é um volume ensurdecedor. Mas se você escutar a música do Boris, não dá pra ser baixo. É ridículo aquilo baixo. Que é um problema que a gente encontra em casa de show pequeno, que o cara quer que, sacou? Quer que toque Guns N' Roses e volume pra galera conversar. Então não toca Guns N' Roses, toca, sei lá, B.B. King. Porque o volume é diferente. Jazz, inclusive, apesar de não ter tanta guitarra, mas se você já viu um trio, um quarteto de jazz com trompete, o trompete fura teu cérebro. É alto pra caramba. Sim. Sem PA, sem nada, já é um instrumento muito alto. Então essa questão de volume é muito relativa. E aí a gente tá usando aqui coisas que cabem pro nosso ambiente aqui. E o Vox é meu ampli principal. E em estúdio é muito bom. Porque alguns estúdios você não consegue abrir muito o volume do outro. E aí é um ampli menor, muita gente usa ampli pequeno. O Eric Clapton ficou famoso usando o Champ, né, cara? Não, refazendo. Ele ficou famoso uma fase usando o Champ. Por ter usado o Champ. Ficou famoso até com Plexus, etc. E JTM-45. Mas, enfim, o Champ ele usou em vários discos. E é um time interessante. Sim, o time de Leila, né? O time de Leila. Agora, uma coisa que é interessante também quando você busca o sweet spot, é você também entender um pouco qual é o headroom, né, do seu amplificador ou até do seu pedal. Então, como assim, né? O headroom é esse limite, esse teto, aonde o circuito começa a saturar. E aí, você pode usar esse headroom de modo a conseguir a saturação que você quer, e você pode esgotar esse headroom e aí você não vai conseguir mais do que aquilo, né? Então, provavelmente, quando você esgota o headroom de um amplificador, e aí um amplificador com uma potência menor, tipo o meu, que tem 20, apesar que o seu tem 15, né? Então, estamos com 2. Mas tem que falar também, essas potências, assim, elas são meio... 20, 12, 15, cada um mede de um jeito, tá na mesma faixa. E cada ampli responde um pouco. De 20, tá todo mundo mais ou menos na mesma faixa. Sendo que um ampli de 100 watts só tem o dobro de volume de um ampli de 10 watts, né? Isso. É bom lembrar isso. Então você vê 100 watts e 10 watts, parece que não é 10 vezes mais. Mas tem outras coisas, outros fatores aí, o transformador de saída, a quantidade de falantes. Exatamente. Aí você esgotar o headroom de um amplificador, você vai passar desse sweet spot, sacou? Sim. E é super fácil a gente ver se a gente botar ganho do amplificador no máximo, né? Então, vamos lá, deixa eu incluir o boost aqui. Tô com ganho do 10 agora. Você vê que já não limpa. Já não limpa na pegada. No volume limpa. Deu uma comprimida mais do que antes. Você tinha muita faixa dinâmica, agora é menor. Exatamente. Então, o que vai acontecer? No seu play, você vai ter menos lugares para explorar essa faixa dinâmica, né? Você, sei lá, se você... Vou deixar tudo aberto aqui e, ó... Ainda assim, é um timbre bastante dinâmico. Não, dinâmico. A natureza do drive é dinâmico. Só que você perdeu aquela faixa mais baixinha. Exatamente. E aí você vai ligar um pedal. Vamos ligar um pedal de drive na frente dele para esgotar tudo que ele pode dar.
Ó, já tá... Já não tem mais limpo, ele já tá completamente sujo. O dedilhado já não limpa mais. Tanto o cara nota, ele tá perdendo definição. Que pode ser o som que você quer, pode não ser. Nada errado, mas... Só que, por exemplo, se você der uma limpada com volume, por exemplo, nesse ganho... Você já consegue uma definição um pouco melhor. A diferença é muito pequena, você só aumentou um pouco a definição, né? Porque ganho mesmo, você manteve ali, só valorizou um pouco mais a paletária e tal. Ou seja, você já fica muito mais limitado, né? É verdade, é verdade. Aonde que você vai usar uma situação dessa? No teu momento de solo, naquele momento que você vai fazer uma microfonia. E eu acho legal, a gente gosta, acho que todo guitarrista gosta na hora do solo ter essa compressão. E te ajuda a tocar. Exatamente. Se eu ficar também na tele também, se eu ficar no... Uma compressão boa. Eu achei que ia ter menos. Então tem um ponto assim que dá uma comprimida positiva, mas alguns solos, alguns tipos de solos é legal você ter bastante compressão. Exatamente. Aí a gente gosta. Eu acabei, até fiquei surpreso aqui. Então, aí você vê, se você tem que você tem que não, né? Se você quiser tocar chegar... assim, é um jeito de tocar, uma escola, né? Exatamente, você tem que encontrar esse ponto aonde o teu ampli tá rendendo, tá vindo o timbre que você quer e você tem algum controle dele na mão. Uma coisa que dá pra fazer aqui, o meu amplificador tem atenuador de potência. Então, eu tô usando a potência do meio, que é alguma coisa tipo 2 watts, não sei, uma coisa assim. Mas é interessante, porque a gente tá aqui, é difícil ver porque tá microfonado separado, mas a gente tá no volume muito próximo, né? Sim. Eu tô tocando meu ampli no... Cara, tá no 3. Tá no 3. 2,5. Então, pois assim, mas isso não é número pra ninguém. Não vale de nada. Nunca seguia, porque, ele tinha um ampli que ele usava no 2 watts, então vou comprar um ampli de 2 watts e vou ter... Cara, não seguia por isso, porque cada ampli reage diferente, cada ambiente reage diferente, que a galera nunca fala sobre isso, já reparou? Não, porque esse ampli, ele soa muito bem. Mas aonde? Tem ambiente... cara. Então tem ambiente, cara, que o teu ampli, que falava bem pra caramba, ele não rende. Por exemplo, você tá acostumado a tocar boteco, bar, tá tocando em casa, estúdio. Aí você vai para um palco aberto, não tem nenhuma parede, não tem reflexão nenhuma, o som vai pro espaço. Vira outra coisa. Cara, o teu amplizinho, combinho, pequenininho... Esse ampli aqui não fala nada. Se você vai para um lugar mais aberto e usando o falante interno dele, cara, assim... Você pode usar, mas você vai microfonar e vai encher de guitarra nos retornos. O que eu evito ao máximo, não sei você. Eu não gosto. Retorno no... Eu acho que depende do caso. Quando eu tô usando o ampli, eu prefiro ouvir o ampli. Exatamente. Mas tem usos diferentes, né? Agora, se você pega um ampli desse e liga... a gente tá aqui, ele tá microfonado numa caixa 2 de 12 que tá aqui embaixo. Mas se você pega e liga ele numa 4 de 12, aí ele consegue preencher o espaço, porque o 20 watts não significa nada para isso. Porque o que vai mover o ar aí, nesse caso, são os falantes, entendeu? E o quanto você empurra dos falantes e como você distribui o som no palco. Então, por exemplo, se eu pegasse e ligasse em 2 4 de 12, esse ampli aí, ele ia falar igual o seu amp de 100 watts, em termos de volume. O timbre, diferente. O headroom é diferente. A relação de ganho e dinâmica é totalmente diferente. Exatamente. Um amp com menos potência, você vai ter menos headroom, você vai ter o sweet spot mais rápido. Você vai achar mais rápido ali, porque você vai ter menos lugares. Que é uma tendência dos últimos 15 anos, eu tenho visto muito uma volta para amplo pequeno, porque os palcos estão cada vez mais baixos, muita gente usando in-ear, a galera quer menos volume de palco, tem seu lado de positivos e negativos, mas a galera começou a usar muito amplo pequeno. Você vê
Pô, Lenny Kravitz fazendo show de estádio com Divided by 13 de um falante de 12, sabe? Você vai ver muita gente usando falante com 2 de 10, configuração que não usavam. A galera quad de 12 é um combo de 2 de 12. Mas tem uma tendência a diminuir a potência. Eu acho que tudo é cíclico. Daqui a pouco vai ter a galera tocando com 2 hi-hats de 120 watts cada. Daqui a pouco. E já tem, né? O Stoner Rock, a galera tá usando volume, tá usando um amplificador Sun de 200 watts. Marshall Major, a galera já tá voltando. Mas eu acho que é tudo uma escolha. Mas depende também de onde você vai tocar. Porque, no fundo, você precisa de mais de um ampli, né? Sim. Quando você gosta de tocar com ampli, você vai acabar precisando de mais de um. Nenhum segura todos os ambientes. Exatamente. Ou você vai ter um pequeno e quando você tiver uma situação que você precisa de mais distribuição, você vai microfonar e vai jogar nos retornos e vai fazer... E tem até uma parada, eu acabei de me lembrar, cara, a gente vai ter que depois, na parte, colocar a fotinho no negócio, a Bad Cat tinha um negócio que é um atenuador ao contrário. Ela aumentava a potência do teu ampli. Tu jogava a saída do falante, ele dava mais e aí jogava pros falantes. Então você pegava um ampli de 10 watts. Ele é tipo um power amp feito pra isso. Um power amp específico para empurrar 4 de 12 e tal, para você transformar seu ampli de 15 watts num ampli enorme. Era bem interessante. Eu nunca vi isso sendo usado. Eu acho que ainda vende. Acho que na Bad Cat, eles ainda... Bad Cat Unleash, o nome. Então é interessante que tem essa possibilidade. Porque às vezes você gosta daquele ampli. Às vezes você gosta de um Fender Tweed. Às vezes você gosta de um Giannini Baguinho. Que é pequenininho, mas o som é legal. E aí você quer usar ele num palco maior. O Ron Wood, por muito tempo no Faces, ele usou um Champ e ele fazia, eu não sei qual a ligação que ele fazia até hoje, mas ele ligava ele num ampli maior. Entendi. E aí usava quad 12, mas ele usava o power do outro ampli. Eu não sei como é que ele fazia essa ligação, nem se era eletricamente segura. Na época a galera fazia as paradas, soa legal, fazia. Daqui a pouco explodia uma válvula, né? Eu vou fazer uma coisa aqui que é legal, que é colocar a potência dele no máximo e abrir o power dele. E a gente vai achar esse sweet spot de outro jeito. Por exemplo, para a gente entender o sweet spot dos alto-falantes. Tem que falar uma coisa. Quando você colocou no full power, o punch que vem... O punch vem... Não tinha antes. Não tinha antes, O som era bonito antes, mas não tinha esse punch que batia, assim. Que pra rock eu acho que é uma coisa... muito legal, Muito legal. Aí, por exemplo, se a gente der o boost aqui do próprio ampli... Já perdeu um pouco, né? Perdeu, mas eu acho que perdeu menos a relação em relação à metade da potência é menor, sacou? Antes você perdia bastante, agora você perde um pouquinho. Mas o headroom tá mais alto, então... Sim, porque você tá usando mais potência. Exatamente. Tá usando a válvula inteira, né? Exatamente. E aí, ó... Aí o que acontece? Se você entra com um pedal agora, olha a diferença que vai fazer. Ou seja, eu já esgotei o headroom dele até mais rápido, porque quando estava na metade da potência, o pedal, na mesma configuração, ele não estava tão distorcido assim, com tanto feedback, sacou? Porque parece que você liberou, soltou a besta, sacou? Soltou. O que é maravilhoso. Eu, pessoalmente, aí entra um negócio, muita gente não gosta, esse som é quase vivo, né? Você tem que cavalgar esse som. Exatamente. Tem gente que não gosta. Você perde um pouco do controle. Você trabalha ali na... Eu vi uma vez a galera falam isso do Trainwreck. Eu nunca toquei um Trainwreck. Né? Quer dizer, eu toquei um clone uma vez e nem gostei, pra ser sincero. Mas o Trainwreck, você vê a galera tocando, ele é muito vivo. E o Ken Fisher, o engenheiro, falava que é tipo pilotar um jato, sacou? É uma besta fera, muito rápido. Você tem que ser muito bom pra pilotar aquele negócio. Não é pra qualquer um.
Só que, pô, eu gosto disso. É um elemento de perigo e sai, às vezes, um harmônico que, às vezes, pode ser maravilhoso. Sim, exatamente. Pode ser fora do tom. É. Mas eu acho legal trabalhar com isso. E Aham. você vê, cara, Jeff Beck trabalhava muito com isso. O Hendrix, nos momentos Não, mais... o Hendrix, você, porra, caraca, ligava o fuzz e, bicho, Cara, ele segura. ia, via o Me feedback, segura. bicho. É. E é um extrato, né, cara? Não é- Sim. mas o sustain era absurdo. Sim. Então, tudo isso que a gente está falando é muito gosto pessoal, né, cara? A gente que quer trabalhar assim. Tem Exatamente. gente que não pode ter esse elemento surpresa, né? Tem um detalhe. Olha onde tá o ganho do pedal. Isso, eu ia comentar, eu vi agora, Baixíssimo. cara. O Mori tá mostrando aqui. Gente, não sei se dá pra ver aqui, mas ele tá aqui, cara. O ganho tá aqui. Tá bom? Muito baixo. E Não ele tá já... nem, tá 9 horas. Exatamente. E o que acontece? Qual é o legal? O bacana é que, assim, aqui a gente já passou do sweet spot. Sim. Só que eu tenho um pedal, então beleza. Então, se eu quiser um timbre menos solto, mais dinâmico Solto, mesmo, eu posso desligar o pedal. E aí vou conseguir tocar qualquer coisa que tenha acordes. Eu posso tocar com a tua guitarra? Claro. Isso? Posso? Só pra ver uma coisa. Porque é legal a gente ver esse negócio também que a mão do guitarrista, né? Eu vou tocar de maneira diferente, que eu não sei. Usando os dedos, você consegue uma... Se você usando o dedo, Você ganha mais uma camada. você ganha uma camada. Aí eu diria que você ainda tá com o sweet spot do amplo. Aham. Porque aí é aquele negócio. Não, mas aí é uma configuração que eu acho que tá no sweet spot legal. Quando liga o drive é que a gente Aí pra você outro vai caminho. pra outra coisa. Liga aí. Enquanto... A diferença de palheta e dedo não foi nenhuma. Nenhuma, Não fez diferença eu toquei palheta com o dedo. Ele Exatamente. acabou. Eu acho que esse é o ponto. Acabou com aquela Acabou com a dinâmica, Só que isso facilita o solo, que pode ser muito bom no palco. Exatamente. Especialmente no palco, né? Mas então, qual que é o bacana? Que eu acho que o bacana aqui, por exemplo, né, você, a não ser que você seja o Angus Young que vai tocar sem pedal nenhum, você vai ter algum pedal de drive. Sim. Então, você preparando o ampli nesse ponto, né, nesse ponto em que ele fica super dinâmico, você pode tocar as bases até um crunch com essa tranquilidade para você fazer solos que o som não precisa ser high gain. Você vai ter muita dinâmica aqui, sabe? Tipo, você vai... Desceu a mão, vai vir mais ganho. Deixou a mão leve, você vai... Sacou? Tipo, Sim. você tem uma variação ali e na hora que você for fazer o solo, um solo, naturalmente você vai ter essas nuances de expressão, ela vai soar mais viva. E aí, quando você precisa de um ganho a mais, para você chegar, porque eu entendo que esse nível de ganho, ele não vai ser suficiente para várias coisas, né? Tipo, né? Você traz um pedal e você controla no potenciômetro, sacou? Sim. E aí você decide o quanto você gasta o seu headroom aqui na mão, sacou? É verdade. Por exemplo, quando ele estava aberto, ele estava super, né, vivão, meio que um timbre de solo, né? Tipo... com feedback vindo. Mas você tem camadas aqui agora no potenciômetro que você vai gastando aos poucos o headroom. Então...
O volume tá no 3,5 aqui. Caraca. Sacou? Tá ali. Uma coisa que eu acho legal é que eu tô vendo a variação de intensidade da tua mão. E a mesma coisa quando eu peguei os dedos também, cada um tem um jeito de fazer isso, uma técnica, mas é uma coisa que eu não vejo a galera muito estudando, nem praticando, né, cara? Uhum. Porque a guitarra elétrica, ela tem... A guitarra elétrica tem esse negócio do som ali, você pisa num pedal, liga o amplo, você já tem aquele som pronto. Mas essa variação da intensidade, esse treino da dinâmica, é um treino. É um treino. Tem que tirar música, quando você começa a tirar algumas músicas, você começa a ver essas variações e, pô, o cara não ligou nenhum pedal. O que ele fez? Nada, é a mão. É a mão. É isso. E você vê isso muito em baterista. Você vê um baterista senta no set, vem outro, o som muda, a dinâmica muda, o cara mais experiente em relação ao menos experiente. Na guitarra a gente tende a ignorar um pouco isso, mas é muito importante. Muito importante. E aí você valoriza esse tipo de coisa de equipamento. Exatamente. Porque às vezes é um som que a galera... Eu vou tocar aqui, eu vou até mudar de canal, só pra galera ver até o som do Top Boost. E o som do F86, que é outra válvula. É outro canal do pré, né? Um pouco mais encorpado, um pouco mais cheio dos médios. E... Cara, muito dinâmico, né? É muito dinâmico. Muito. Eu acho que só que se você colocar ele muito alto... Que lindo, hein? Mas fica mais difícil de controlar. É mais difícil de controlar. Eu acho que o Vox é um grande sweet spot. Só que chega uma hora que eu não tô numa controle, cara. Ele tá vendo aquele harmônico que eu não sei nem de que corda tá vindo, entendeu? Agora, no controle de volume... E tem um delay. O legal é que tudo isso, o delay tá ali, mas não tá embolando. Que a gente falou no outro episódio sobre delays, etc. Sim. O delay analógico fica ali atrás. Cara, muito incrível, hein? Que som bonito, viu? É muito dinâmico. Cara, esse ampli é muito legal. É um ampli chinês, né, bicho? A galera tem um certo preconceito com essas coisas. Mas, meu ampli é um ampli feito no Vietnã. Cara, é isso aí, cara. Os amplis estão vindo... A gente tá vivendo uma época muito boa de ampli pra conseguir uns amplis bacanas. Esse ampli é de 2007, na verdade. Esse daqui é o Heritage... Heritage, é isso, Heritage. Que aí depois veio o Handwired.
E ele é um híbrido de hand-wide. Tem uma placa, mas o resto é soldado à mão. Ele não é legal. ponto a ponto, que nem o Mas é muito bacana. E eu acho que isso, eu não sei se tem a ver com ser hand-wide, eu não acredito que seja isso. Mas é o circuito, é um desenho de circuito que é muito vivo. Sim. Só aquele negócio, eu coloquei no talo, veio aquele feedback. Alguns amplos modernos, você vai ter muito mais ganho e não vai ter feedback. O que você quer, entendeu? Depende do que você quer. Eu gosto dessa loucura de harmônicos, eu acho maravilhosa. Mas não vem... não perca a dinâmica, né? Mesmo com o volume mais alto. Só que o volume não é muito maior do que se eu tivesse aqui. Ele não aumentou muito de volume, ele só começou a comprimir, saturar, mas não aumentou muito de volume. Você agora tá com o volume no máximo? Não. Mas tá alto? Tá alto, tá 4. Tá mais alto do que tava? Tá mais alto do que tava. É engraçado, uma coisa que eu percebi é que o delay começou a aparecer mais. Porque ele comprimiu o sinal. Ele comprimiu o sinal. Ele comprimiu o sinal. Então o seu headroom aí já tá indo pro saco. Já tá indo pro saco. Agora, se eu for no top boost, que é o negócio, eu acho que ele é percebido mais como alto. Não sei como é que isso vai traduzir no microfone saindo ali. Mas ele tá mais baixo, tá? Do que o F86. O volume tá aí entre o 2 e o 3. O volume é um pouco mais magro, só que eu acho que satura mais com menos corpo. Eu posso diminuir um pouco os agudos e aumentar um pouco o volume. A posição do meio da Telecaster... Perde um pouco de sinal, Cara, é maravilhoso, porque vira um som clean. Sim. É o som clean, a posição do meio dos... Muito legal esse som, cara. Muito legal. Eu me amarro nesse amplo. Ele é muito legal. E assim, eu acho que quando você acha um amplo que você gosta, você acaba se sujeitando a algumas limitações que ele tem. Você lida com algumas coisas melhor. Uma das coisas, eu acho que com o tempo de tocando, é aceitar esse agudo, por exemplo. Porque ele aqui um pouco... Ele solta, é muito forte. Mas joga na mix, joga o microfone de fita na frente. Joga no palco com aquele PA, que às vezes a guitarra quase não vai pro PA, mas é um som que corta tudo e você escuta, sabe? Verdade. Eu acho isso muito maneiro. Verdade. E eu não mostrei com o drive, né? Eu tô colocando o clone, que tem bem menos ganho que o Utopia. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bom. Esse é o volume que eu já fiz show nesse volume, não é real, não tô tocando um volume irrealmente alto não, tá? E ele limpa, legal? Como é que é?
Pô, bem legal, cara. Ele mantém... Eu tô usando o clone com um pouco ganha, né? Aham. Mas assim, eu acho que o Vox, o forte dele é nessa medida. Tanto que você vai ver, né? Howard Gallagher, Brian May. O Brian May tem um som que, na verdade, é quase high gain. Aham. Comparar a galera da época, né? Uhum. Mas o Howard Gallagher, o The Edge, né? A galera... O Spoon, conhece o Spoon? Não. Uma banda meio alternativa, meio indie, não sei como caracterizar, mas ele tem muito uso do Vox e é sempre o som quase distorcendo, mas ela retém essa clareza, sacou? The Byrds, R.E.M., tudo Vox, né, cara? Tem muito dedilhado, muito som da corda solta. Sim, e com uma Les Paul fica legal. O Rickenbacker, no caso do R.E.M. É um som maravilhoso. Rickenbacker é um som que a galera... Rickenbacker e Vox, né? Beatles, né? Opa, Beatles. Gerson. Cara, o AC-15 é o ampli dos Beatles nos primeiros discos. E é um som maravilhoso, porque tem uma compressão, que o cara tá alto, mas não tá saturando. Eles começaram a aumentar o volume do Vox conforme foram fazendo show, né? E daqui a pouco usaram transistorizado e pararam de fazer show, porque o volume foi ficando cada vez mais alto. Sim. E os PAs não acompanhavam e os amplos também não. Mas enfim. Cara, então eu acho que isso daqui não é cagação de regra de internet. É que a gente gosta disso. Foi uma coincidência que nós dois gostamos disso. Exatamente. Né? E a gente toca estilos diferentes. Apesar de a gente estar com Fender, a gente também toca com outras guitarras diferentes, o repertório é diferente. Mas eu acho que para essa linguagem do rock, do jazz rock, do soul, do blues, é muito legal. Do country também. Do country também, folk, né? Neil Young. E é legal que, assim, cara, vamos supor assim, você, né, pegou uma gig, sei lá, de MPB, ou pegou uma gig, sei lá, de sertanejo, algum dos estilos do mainstream, né, da música brasileira. Se você tiver um cuidado na escolha do seu equipamento, escolher um amp legal que fala pouco, e você tiver como viajar e tal, cara, você tira onda com um timbre desse. Sim, a galera curte, né, exatamente, porque a música pop americana e britânica foi toda forjada com esse tipo de som, né? Então, o sertanejo atual brasileiro usa muito a linguagem do country americano, de Nashville. E, cara, é isso, bicho. A galera usa tele, usa Vox, tira esse som bonito, toca na mão, sabe? Tipo, a banda vai fazer uma dinâmica para o cantor falar com a plateia, todo mundo abaixa, o cara toca mais leve, o timbre tá lá bonitão. A banda vai voltar, vai crescer, o cara desce a mão, o timbre vem. Né? Então, assim, é muito versátil, cara. Muito. É muito versátil. Só que requer um pouco de conhecimento para o cara escolher a coisa certa. Se você escolher um ampli errado para aquela gig, você vai passar sufoco, ou vai saturar o tempo todo, não vai saturar nunca, aí você vai falar, não gosto de tocar direto no ampli, ou tem que ter muitos pedais. Ou tem que ter um ampli com vários canais, por exemplo. Para alguns estilos tem que ter. Grandes guitarristas fazem isso, não tem vergonha, não tem nada de errado. Mas assim, eu acho que quando eu cheguei nesse ponto, foi quando eu falei, caraca, é isso. Tô tranquilo. Óbvio que não dá pra levar pra todos os shows, tem coisa... Mas enfim, na maior parte do tempo me serve bem pra caramba. Exatamente. Cara, vão ter amplis assim que você só vai conseguir, tipo, um som. Vão ter amplis que você vai conseguir muitos sons numa mesma configuração, sabe? E essa coisa do canal, da quantidade de canais no ampli é uma coisa interessante, né? Porque, assim, a grande maioria dos amplos clássicos só tem um canal. O Vox você pode trocar de canal ali, mas um canal. É um voice diferente. Você não tem o foot switch pra trocar, né? Ou tem. Do AC30 não tem, né? Tem que usar um AB Box se eu quiser fazer isso. Exatamente. O teu Marshall também. Tem várias entradas, mas só tem um canal. O meu Marshall só tem uma entrada, você até tem um foot switch que tem um boost que você consegue... Mas não chega a ser um canal diferente, você só dá mais ganho, né? Então, você consegue, com um ampli, criar um ambiente onde você vai ter vários timbres possíveis, né? E você, claro, vai poder acrescentar um pedal ou outro para dar uma mudada, né? Você não vai precisar ter 20 pedais ou usar uma pedaleira digital com vários sons para contemplar um repertório mais vasto. Você consegue contemplar um repertório mais vasto usando um ampli só, se você quiser, se essa for a sua onda, né? Nashville é um bom exemplo. Você vai ver muito cara, banda de country, cover, fazendo cover direto em bar e tal, e o cara faz o show todo com Deluxe Reverb. É muito comum. O Deluxe Reverb é um ampli muito versátil, porque ele tem um headroom na medida, ele tem um pouco mais de clean que o Vox, mas satura mais cedo que o ampli alto e tem um reverb e um trêmulo bonitos nele, pelo menos um reverb muito bonito nele. Você segura a gig toda, cara. Exatamente. E a verdade é que às vezes a gente é um pouco chato, não, porque esse som tem esse som. Cara, dependendo, assim,
Banda de baile tem muita variedade, mas se você faz cover de rock no geral, se você tiver um ampli bacana, se você souber escolher... Exatamente, guitarra, escolhe um amp numa onda clássica. Vai, cara, funciona. Ou vai na onda do Fender, ou vai na onda do Marshall, ou vai na onda do Vox, que você vai estar garantido, né? Vai estar bem. Não precisa ser, obviamente, os amplos dessas marcas. Sim, hoje em dia, cara, tem muito ampli de boutique, tem muito ampli, tem clone rodando por aí, tem ampli nacional, bem feito. A galera faz o kit, monta um ampli. Quer dizer, tem um universo para ser explorado aí. É impossível alguém falar, não, toquei tudo e... Não tem. Possível. Acho que é isso, né, galera? É isso. Deixa aí o seu comentário. Comenta aí se você tem essa vivência, se você está acostumado a tocar com ampli valvulado, se você concorda com isso que a gente falou, se você não concorda, se faltou falar de alguma coisa aqui, porque a gente nunca vai conseguir cobrir tudo aqui, né? Porque são muitos assuntos, né? É verdade. E se inscreve no canal, ativa as notificações aí do sininho para você saber toda vez que tiver vídeo novo aqui no Guitarrada. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu. Então, hoje eu queria falar sobre um disco, aproveitando o tema, né, do Sweet Spot, que é esse clássico do B.B. King. Esse discão aqui tá aparecendo... Aê, B.B. King, Live at the Regal. E o lance do B.B. King, ninguém pensa muito nele quando fala em drive, né? Mas o som dele não é clean, né? Ele trabalha numa coisa meio... A guitarra já tá cantando. Isso é muito legal. E às vezes a galera acha que tem que ter o drive dando muito sujo para dar aquele sustain, mas às vezes é o ponto só da guitarra cantar um pouquinho. E o B.B. King é um mestre nisso, cara. E não importa o amp que ele esteja usando, não sei o amp que ele usou nesse show, mas eu sei que é perfeito. A guitarra canta, cara. E é um dos timbres, assim, é um dos discos, e a interpretação. É o lance da sutileza, do vibrato, da mão direita, que eu acho que é uma aula isso daqui, e é muito gostoso de escutar também. Então fica a dica aí do B.B. King Live at the Regal. Beleza? Em té.